Z2 Talks. Você é do interior, você falou? Eu sou de Botucatu. Família toda segue em Botucatu. Segue lá. Meus pais e minha irmã, meus sobrinhos. Estão tudo lá. Estão tudo lá. Que ia falar para você, cara? Comentei que o negócio da fábrica lá atrasou. Uhum. Então, tipo, o que aconteceu? Eles têm um prazo lá que eles tinham que cumprir e não vão cumprir e tal, porque tem uma parte de design também que era referente à agência que estava ajudando a gente. E eles estão se apoiando nisso. Enfim, eu não consegui reverter lá, então provavelmente a gente só tem produto para final de outubro. Então, Se um tudo mês der. e meio de atraso aí, mais ou menos, né? Pelo que vocês estavam programando. Na verdade, o primeiro prazo que eles tinham me dado era agosto, então para mim já está muito Cacete, mais né? atrasado do que eu esperava. Cacete. Foda. Putz. Mas, enfim, tô aprendendo ainda, tô começando a entender que eu vou precisar de mais de um fornecedor. Mas, enfim. Até achar um que te dê, É. que te dê confiança vai ser por Nem aí só mesmo, isso cara. também. E eu não tenho planos de verticalizar isso, de ter isso comigo, Então, sabe? Eu queria trabalhar mais a marca, distribuição, do que ter que me preocupar com o processo fabril disso. claro. O Jesse Thomas, saca o triatleta, Sei. ex-triatleta, ele Sei. com a Peak Bars lá, puta, eu acompanho mais ou menos desde sempre que ele começou com a marca e puta, os mesmos paus no começo, cara, de fornecedor, de dar muito certo e não ter como entregar. E eu gosto do jeitão dele, ele sempre foi muito, muito transparente, ele tem um podcast com a mulher dele, eles trabalham juntos. Uhum. Puta, toda semana falando dos paus que deu na empresa e todo esse processo que foi até eles estruturarem bem a produção e agora eles venderam a Peak Bars. Então agora Entendi. estão bem, mas Venderam é já? interessante. Venderam. Caraca. É Bom, recente, né? Tem uns 3 anos. não, acho que tem uns 10 já, cara. 10 já que ele tá fazendo Eu Peak acho que Bars? sim, cara. Eu acho que sim. Acho que eu ouvi ele Faz uns falando três no que Rich Roll explodiu. faz uns... Então, pode ser isso. Eu vi ele falando no E Rich Roll lá, sabe aquele podcast do... sim. Então. Aí foi aí que eu me liguei quem era. Né, é antigo, cara, mas era mega caseiro, e aí eles foram profissionalizando aos poucos, é aí que ele decidiu largar o triatlon para focar, que é quando começou a crescer, quando eles fizeram o clube, quando ele fez o clube, né? Uhum. Esse Cara, isso é uma clube. coisa que eu acho que tem um pouco de falta aqui no Brasil, é essas barras mais energéticas, que você vê, tipo, tem a Não, dobro, assim. Fora a puta, dobro, tem só, né? as da Nestlé, assim, tipo, as Trio, Nutri da vida, que, tipo, tá ok, né? Mas não é isso que você... Não tem uma Cliff da vida aqui, sabe? Puta, a Peak Bars eu já experimentei algumas, é boa, nada é excelente, assim, é Aham. boa. E quando você pega a qualidade dos ingredientes e a nutrição que tem por trás, ela é boa, aí sim é bem Uhum. boa. A Cliff eu acho excelente. Puta, Eu também sou apaixonado tanto pela barrinha como pela comunicação deles. muito animal, fodido. Bom, e aí, só para dar o kickoff aqui, o que é isso? Cara, você falou num cara que é bem parecido com o que eu gosto, que eu tô querendo fazer com meio que esses podcasts, essas entrevistas, sei lá. Uhum. Isso aqui que eu tô fazendo. É meio que documentar o processo. E como tudo, cara, bem transparente, bem peito aberto. Eu só não tô falando muito ainda do que é o produto. Você percebeu que eu falei produto, eu não falei o que é. Uhum. Porque eu queria manter um pouquinho esse ar de mistério Claro, até lançar. claro. Mas, então, aí, apresentando aqui, Samir, fundador, idealizador, cabeça, CFO e triatleta também, participante. Você já participou, né, do Pato? Não, ainda não. Não? Então tá. Ainda não. Para ser participante, futuro Isso. participante do Patagon Man. É isso aí. Tem a minha promessa, na quinta edição eu participo. Essa é a Amém, minha, amém. Vai essa é a minha, chegar. minha promessa. Tá na terceira Obrigadão. agora, né?
Tá na terceira, vamos para a terceira. Eu já fiz de tudo nela, eu já nadei, eu já pedalei e eu já corri grande parte do percurso, mas nunca num dia só. Então, já fiz em parcelas, posso dizer. Entendi. Acho que é um Antes bom de falar meio da prova, sofrimento. eu conheci o Inácio, lógico, depois que a gente fez a nossa reunião, os três aí, e você me apresentou a ele, mas me pareceu mais do que um sócio, um brother teu, assim. Conta um pouco Ah, aí de como é que você conheceu ele, de beleza. onde Bom, veio essa história com ele, o Chile, enfim. Começa um pouco lá para trás aí, me conta um pouco dessa história aí. antes de tudo, obrigado por abrir o espaço para a gente falar de Patagonia. Para mim é sempre Animal. um prazerzaço falar de triatlon e falar da prova e falar de gente fazendo coisa legal como vocês. Eu cheguei no Chile em 2014, trabalhando numa multinacional, fui transferido para cá por um projeto de 3 meses, Uhum. que coincidiu justamente com os 3 meses que eu estava me preparando para o meu primeiro Iron. Então, eu fiz o meu primeiro triatlo em 2013, um short, porque eu estava lesionado, e enfim, Uhum. história Uhum. de sempre. No Brasil mesmo? No Brasil, da corrida, comecei a nadar e pedalar porque não podia correr. Quando voltei a correr, me inscrevi num short na USP, num Troféu Brasil, acho que foi. Tá. E aí, na semana seguinte, me inscrevi para o Iron do ano seguinte. Puta cagada. Só Horrível. para dar um pouco de histórico. Aí você tinha quantos anos, amigo? 23, estava com 31. Então você começou o triatlon com 31. Comecei com 31. Comecei a correr com 20, foi em 2008, com 26. Tá, E aí, 5 anos depois, eu comecei no triatlon. tá. Me inscrevi pro Iron, puta, pensando, beleza, vamos fazer isso só para ver o que acontece. Eu já tinha histórico de maratona, eu tinha feito umas 4 ou 5 maratonas, então não era o esporte de endurance não era uma novidade para mim. Entendi. Comecei a treinar. No final do ano, eu fiz um Pirassununga, foi meu primeiro Sei, meio. sei. Adoro essa prova, acho muito legal, né? E aí e aí em janeiro de 2014, puta, eu estava planejando meu ano inteiro com foco no Iron. O Iron era o meu grande foco do primeiro semestre. Como é o da maioria da galera que se propõe a Bom, fazer, né? exatamente. Então, puta, eu estava negociado com minha mulher na época era minha namorada, estava negociado com ela, estava negociado com família, com o chefe, com Todo porra mundo. toda, Todas as pontas. todas as pontas. Puta, chegou na metade de janeiro, eu já estava querendo sair do Brasil para ter uma experiência fora. Uhum. Obviamente que as coisas boas nunca vêm sozinha, então eu estava inscrito, você tem que ir, você pode ir se você quiser. E o Iron Um é no projeto, Brasil? vai no Brasil, Floripa. Você Hum. vai em março e volta em maio. Puta, eu peguei o calendário e falei, puta, é justamente o Fudeu. bloco principal. Primeira coisa que eu fiz, comecei a procurar algum clube para treinar, algum time para treinar aqui. Ainda descobri uma página aqui no Chile que é o Mundo Tri chileno, guardado as devidas proporções, obviamente. Escrevi para um monte, me respondeu muito rápido, um treinador. E aí falei assim, puta, eu contei a história, eu falei, não, vem para cá, a gente tem um grupo grande que vai para Floripa e você treina com a gente. Aí foi minha sorte, que eu cheguei, no dia seguinte já fui nadar, já conheci a galera, e eu estava esses 3 meses que eu estava nesse projeto aqui, eu estava focadaço em trabalhar e treinar. Então eu consegui fazer um ciclo super bom no final das contas, e consegui fazer uma prova bastante razoável e dentro do que eu tinha planejado para a minha estreia. Que foi? Terminados 11:15, 11:16, uma coisa assim. Não, Com super, toda essa vida não, fodida, foi super animal a bom. prova. Né? Não, foi uma Quebrou prova. alguma hora, não? Quebrei, óbvio, na corrida ali no 20. Puta, eu nadei muito bem, acho que até hoje é a melhor natação que eu fiz. 1 hora cravado. Nossa, meu E sonho. pedalei porque pro que eu tinha. Eu tinha 1 ano de pedal, então eu devo ter feito um pedal, sei lá, para 5 horas e 40, então coisa assim. Não? Bom demais. E aí corri. Morreu na corrida. Morri. Meu plano era fazer, óbvio, 3:59, mas sei lá, 4 horas e 20. Morri ali no quilômetro 20. E as histórias que todo mundo tem do ar. Encontrei com um amigo de treino que também estava um pouco morto, aí fomos conversando, foi reanimando e terminamos. Vamos até aquela lá, vamos até a próxima. Exato, só até o próximo ponto.
errei nutrição, obviamente, tinha plano tudo bonitinho que tinha feito com o nutricionista, mas no dia errei tudo, então me faltou comida, faltou... Então, foi uma bela lição que Floripa me deu. Humbling Mas um dia experience, né? fantástico, O total, Iron total. deixa ser bem humildão, né? Deixa bem ali bem com os pezinhos bem no chão. Porque é um dia muito longo, né? Você Nossa, tem... passa por Eu, quando, tudo. quando eu saí da água, eu falei assim, nossa, Tô esse dia vai ser gigante. animal, É, gigante. Primeira volta da bike, tá, não sou tão gigante. Na segunda, que entra o vento, eu falei, que porra eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? cara. Aí esse Eu assim, só para roller coaster. te dar um paralelo também. Eu treino já há uns 2, 3 anos e eu, assim, no ano da pandemia, eu tive meio que um hiato aí, vai. Eu vendi a empresa e eu tava como executivo, só que eu fiquei meio Uhum, encostado. uhum, Então eu tinha muito tempo. E aí deu pandemia, que era tudo home office. Então, eu tinha acabado de ok, fui bem na prova do meio Iron de São Paulo. Falei, cara, eu vou tentar pegar a Kona ano que vem. uhum. Eu vou ter tempo aqui e tal. Falei com a mulher, falei, meu, é isso. E aí tava inscrito para Floripa miou de novo, tal. Só que eu tava com muito volume. Aí eu fui para Cozumel, só que de longe o meu melhor é bicicleta, minha corrida é boa Uhum. e eu sou péssimo na água. Eu fui para Cozumel e eu não sei se você já ouviu falar, mas a natação de Cozumel ela é meio correnteza a favor. Sim. E eu saí para 1 hora, que para mim é tipo milagre dos deuses, assim. Você foi, cacete, hoje eu vou para sub 9. Tá, não sei o que, saí pedalando. Meu potencímetro quebrou, tá, não tava funcionando. Saí pedalando que nem um cavalo. Eu tinha um amigo que fez comigo que nadava muito melhor que eu. Tava uns 15, 10 minutos na minha frente. E eu cheguei muito rápido nele. Falei, caralho, acho que eu me fiz muita força. Errei. Errei. No quilômetro 60 comecei a sentir cãibra, então assim, vou Pô, perder a prova, vou perder a prova. Aí puta, bebe tudo, tal, não sei o que, não volta. Chega na corrida, eu caio no chão de cãibra, tal, eu não vou conseguir terminar, tal, não sei o que. Aí começo a comer uns sticks, uns salgados, tal, não sei o que, e comecei a voltar. Mas foi exatamente isso, cara. Fui ah, do topo até pro chão em 2 segundos. né? E provas longas, é quase clichê já falar isso, mas quando você está bem, você tem que muito se controlar, porque esse é o problema. Quando você está bem, você vai passar muito, fazer muita força, É, ou vai esquecer de comer, você vai exatamente. cagar. Quando você está mal, você está mega concentrado tentando resolver o problema ali. Então Exatamente. você tá na prova. O problema é Exatamente. quando está bem. É que aí você fala, ó, tem um cara lá, vou buscar aquele, depois eu vou bebo buscar. água. Exato. Puta, tem mais um, depois eu bebo água. Aí você nem lembra mais da água, você vai ver se já Né? desidratou. E a conta vem assim, pum, não vem Vem, avisando. Ela vem, vem. E para vem de recuperar uma é porrada. foda, né? Não, é foda, tem que parar. É. E aí, puta, a minha experiência com o Aero foi muito boa. Obviamente, puta, o volume de treino absurdo. E eu falei assim, puta, não quero. Todo mundo, e o próximo? Puta, eu não sei se eu É. quero encarar um próximo já na cara. E aí comecei a fazer muito 70, muito não, mas comecei a treinar para 73. Eu sempre fui um cara de muito treino e pouca prova, Uhum. porque, sei lá, não, eu tenho o costume de não repetir prova, então tem que ficar escolhendo uma, casando com viagem, essas coisas. Eu entrei num Não é período de, simples. É não uma é mega simples. logística. Não. E eu entrei num período de treinar muito, de fazer poucas provas, e comecei a melhorar, a evoluir principalmente na bicicleta, que era que eu tinha mais, que eu estava começando mais atrás. Eu nadei, né, quando eu era adolescente, então eu tinha Base uma boa. certa memória Uhum. aí. 2000 e aí nesse grupo eu fui, acho que 2015 ou 2016 o Nacho entrou. O Inácio entrou e eu acabei conhecendo ele aí. Então a Tá, gente então era, você ficou no Chile. fiquei. Os 3 meses Óbvio, viraram. os 3 meses voltei para fazer Floripa. Uhum. Junho e julho eu fiquei meio, puta, vendo o que é fazer da vida, conversando com a Tá, empresa e eu forçando para voltar, porque eu tinha gostado muito daqui. entendi. Então, e aí rolou a oportunidade de voltar. Eu vim para montar um departamento aqui e no final das contas eu acabei Tocando o ficando com departamento. ele, tocando. Entendi. E aí fiquei. E aí o plano era vir, aí em agosto voltei em definitivo, mulher veio junto e começamos a armar a vida aqui. Trabalhei acho que 2 anos para a operação do Chile, depois eu fui para a operação da América Latina dessa empresa, e aí me falaram assim, agora você pode voltar para o Brasil, porque você
não precisa mais estar aqui. Sim. Eu falei assim, mas eu não quero voltar para o Brasil, eu quero continuar, me deixa aqui, tá tudo bem. Ah, agora eu sou Não tem chileno. problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso foi em 2016. E aí acabei ficando, fiquei mais 2 anos. Quando eu decidi, em 2017 eu estava pensando, já não estava mais, já tinha quase 20 anos de mundo corporativo, estava querendo dar uma parada. E eu tinha um amigo, bom, eu treinava com o Nath na mesma assessoria, Tá. e a gente tinha um amigo em comum do meu Como chama a trabalho, assessoria? Daí? Tim Bustos. Você ainda faz Tim parte Bustos, dela? é do o Bustos é de Christian Bustos, que é Que é o o maior coach, triatleta. chefe. Ele Ele é um não é o triatleta. coach. Ele é o Ele é a Christian, marca. ele é a marca. Ele foi vice-campeão em Kona em 92. Caraca. O cara é uma máquina, cara. O cara é muito foda. E em 94, numa prova na Argentina, ele foi atropelado pelo carro de mídia. Nossa, mano. E, se fudeu inteiro. Quase perdeu a perna, tudo. E depois ele volta em 95 para Kona, acho que ficou em sexto, mas aí aí começou. Porra, mas O acidente foi muito sempre, foda. mas Foi sempre no muito foda. top, Não, a ele é galera top. violento. Ele é violento. Ele é o melhor sul-americano em Kona na história. Tem 8,17, acho, lá com uma É bicicleta de chileno. alumínio. Chileno. Um troncudinho, cara, 1,60 m, fortinho, você não dá nada pro Caraca. cara. O cara é uma. Ele ainda treina hoje em dia com vocês? Ele às vezes aparece antes, 2014, antes da pandemia, ele treinava natação, ele estava sempre, Aham. e um ou outro treino de bike também. Mas o que ele fez? E ele tinha um pupilo, que é o Lalo, que é o meu técnico, a Aham. década de 90 inteira, eles treinavam juntos. O Lalo, que é o meu técnico, ficou com o triatlon do Team Uhum. Bustos, e ele ficou com toda a parte de running. Ah, Então, entendi. que era uma parte Então ele maior, toca mais a parte de running. toca mais parte de running. E hoje ele tem uma empresa de roupa também, roupa esportiva. Entendi. Produz roupa esportiva. Então, mas você vê, ele 2016, acho que foi a última vez que ele competiu em triatlon, que eu me lembro. Ele fez Pucon, foi o ano que eu fiz também. Ele tinha 50 e pico, fez, sei lá, 4 horas e 40, uma coisa absurda. Cacete. Para Pucon é uma coisa absurda, é um cara muito forte. E é legal as histórias naquela época, Deve ter na década história de pra 90, cacete. É raiz volume. pra caralho. A gente perguntava, e aí, Cris, o que é volume ou intensidade? Por que I? Volume e intensidade. Saía para pedalar 200 quilômetros a ritmo de prova, umas coisas absurdas, era muito legal. Essas trocas são legais. Então, aí, no Team Bustos, eu acabei conhecendo o Nacho, e eu tinha um amigo da empresa que era amigo de colégio dele. E nesse processo que eu estava já saindo da companhia, eu fui almoçar com os dois, e o Nath me mostrou o vídeo da Patagonia, o primeiro, que era uma ideia ainda, foi 2017. Falei assim, tô saindo o Nath tinha uma empresa de suco, e aí estava saindo da empresa, e eu falei assim, vou fazer essa prova aqui na Patagônia. Era um outro Não logo, tinha era feito completamente ainda. diferente. Ou Não tinha feito? existia ainda. Não existia ainda. O que eles Fez fizeram... um projeto. Fez o projeto. Ele e Orlando, que é um cara, é o outro sócio e que treina também com a gente, treinou do Team Bustos, foram para a Patagônia, gravaram um vídeo, o Nacho, nadando, pedalando e correndo, enveloparam o projeto e começaram a tentar vender para um monte de produtora, porque a ideia inicial era correr a prova. O Nath é um cara que viaja muito, conhece muito bem não só o mundo como o Chile, e falou, esse lugar é muito bonito, é muito diferente da Patagônia Argentina, muito diferente da Patagônia de Torres del Paine, é um lugar bom para triatlon. Então ele queria correr a prova. E aí ninguém quis fazer, nenhuma produtora topou, porque eles acreditavam que não era economicamente viável, porque era muito longe, porque ninguém ia fazer um triatlon, todos os nãos que normalmente se escuta. E aí o Orlando falou, vamos fazer a gente nunca organizou uma festa de aniversário, mas a gente já fez 200 provas entre os dois, são pessoas de muito volume de prova. Acho que é só a gente fazer a prova que a gente gostaria de correr. E eles começaram a organizar. Nesse almoço o Nath me apresentou o projeto, eu falei, eu tô saindo da companhia, eu preciso de alguma coisa. O meu plano inicial era ficar 2018 sem fazer nada, estudando, meio que definindo minha vida. E eu falei assim, não, vem com a gente, vamos fazer esse negócio junto.
E aí, já dezembro eu saí da companhia e janeiro a gente começou. E janeiro de 2018 isso. E foi a primeira viagem que eu fiz para a Patagônia, a primeira vez da minha vida, foi no finalzinho de janeiro, que a gente foi justamente definir o percurso, porque tinha uma ideia no Google Maps, foi fácil fazer. Ah, sai Google daqui, Maps aceita tudo. aceitava tudo. A gente precisava ver se o quão pavimentada era a mesma Sim. estrada, ou principalmente a parte de corrida, que tem uma parte, os 10 quilômetros iniciais não é por estrada, então a gente precisava descobrir qual que eram os caminhos, conversar com as pessoas e começar a costurar tudo, né? Porque passa por 3 cidades, então tem toda uma política envolvida aí. E puta, cara, essa semana que a gente passou lá foi incrível, porque um dos dias, o dia que a gente foi fazer mesmo o percurso, o pessoal da Marinha recebeu a gente às 4 da manhã num botezinho. O pessoal, tá, para onde a gente vai agora? Um olho para o outro e falou assim, sei 4 lá, quilômetros navega para lá. 4 quilômetros para lá. O porto é um L, assim, né? Então, É. quando você olha para. Você está olhando para o mar, você vê direto uma montanha, que está uns 2 quilômetros, Uhum. mas para a direita faz um L. Você sai e vai embora, que é o fiordo. Assim, 4 quilômetros para lá. Linha reta? Linha reta, vai. Vamos ver. Todo mundo ligou o Garmin, o pessoal da Marinha com os GPS dele lá, puta, e deu, aqui deu 4 quilômetros. É aqui. Olhamos, tá, beleza, aqui é o ponto zero. Os caras da Marinha falavam, ponto zero do quê? O que vocês estão fazendo aqui? Aqui vai ser a largada, relaxa. Aqui o pessoal vai pular, fica tranquilo. E aí a gente voltou marcando. Já tinha a ideia do ferry essa época? Já. Né? Tudo começou... essa era uma premissa. A gente partiu com 2 premissas, na verdade, o Nath e Orlando. Tem que ter um ferry. E já E existia tem o que ser ferry ponto a lá ponto. ou vocês tiveram que Já. trazer? Ah, tá. Já existia. A embarcação da Naviera Austral que a gente usa, lá é uma região com muitas ilhas pequenininhas. Tá. Parece que a terra explodiu, assim, ficou um monte de ilhotinha. Uhum. E tem comunidades em todas essas ilhas. Isso aqui. Então, esse ferry é uma balsa que é transporte público. Então, no dia da prova, a gente inverte todo o esquema dos caras para essa balsa exclusiva tá com a gente e não tá fazendo nenhuma rota pública. Entendi. Ela navega, você acha que vai baixando 7 dias e sobe 7 dias. Ela fica navegando mais ou menos isso. Então, essas eram as 2 premissas. Partir do ferry, inspirado na Norseman, obviamente, e ser ponto a ponto. A gente falou, puta, é uma prova, a experiência tem que ser ponto a ponto, não pode repetir 1 centímetro de chão. Vocês já tinham relação, ou têm relação com os caras da Norseman? Nesse momento, já tinham conversas, e porque até então não tinha o X-Try World Tour, que não existia ainda. não existia. O Nath já tinha ido para lá, não sei se ele foi 2017 ou se ele foi 2018. Acho que tinha feito foi a prova 2017. Não, foi ver. Foi Entendi. fazer ele já tinha o projetinho. Entendi. Foi levar para os caras, pesquisar. vocês ajudam a gente a fazer? Vocês dão uma carta falando que vocês estão ajudando? Porque nesse momento, quando a gente não tinha nada, e a gente não tinha nenhum histórico de organização de evento, quando a gente chegava para as prefeituras, para as empresas, a gente falava assim, a gente não sabe nada, mas essa empresa que sabe muito, deu um aval. Deu um aval e vai ajudar a gente. Então, esse começo, eles foram bem próximos. Depois, quando eles estruturaram o X-Try, a gente acabou entrando junto com eles. Na franquia junto com eles. Entendi. Então, já tinha essa ideia do ferry justamente por causa disso. E a gente navegou esses 4 quilômetros e aí falou, agora vamos pedalar. Eu e o Nath na bicicleta e o Orlando fazendo o trabalho mais chato da história, que foi dirigindo atrás da gente. Pra gente 180k. 180k. E aí devagar. E vai, espera, e vai, e tira. O bom é que a gente parou muito até, porque a gente precisava tirar foto de tudo, né? O primeiro ano, a gente teve a ideia de que a gente abandonou para o segundo, da gente dar o suporte. Né? Então, a gente precisava identificar os lugares de parada, mapear tudo onde tinha área suficiente para parar, onde não tinha. Está entrando o senhor Inácio. Fala, senhor Inácio. Tá até com a camiseta. Tá com a peita. Tá ouvindo? Tá ligando o áudio aí. Ligando o áudio.
Tá num lugar fraco aí, hein? Tá. There you go. North Carolina Boa, parece Plata, ser meu bem man. bom. Tudo bem? Correu, pedalou, o que foi isso aí? Fui na nadada. Uma nadada. Ó, vai para a primeira pergunta então, Nath. Você já fez a prova? Não, não tenho feito nunca. Nunca Acho fez a que prova? o Samir vai ser o primeiro cara que vai fazer a prova. Pô, cara, você tá com uma camiseta de finisher aí. Isso é pecado usar camiseta de finisher sem ter feito a prova. Você sabe que isso foi uma discussão no primeiro ano, quando terminou a prova, a gente vai poder usar? Cara, mas a gente se considera finisher pelo processo vocês trabalham, todo. cara. Vocês O trabalham, velho. processo todo, acho que vale. A gente não deixa ninguém mais usar, só os sócios e os Entendi. atletas. O resto, porque é um dia longo. Vai com essa pergunta. Vocês começam a trabalhar no dia que horas e acaba que horas? No dia da prova, É. no dia da... os dois primeiros anos, a gente começou a trabalhar no sábado às 8 da manhã e terminou na segunda às 2 da manhã. Isso. Você tá de sacanagem. Porque o que acontece? Quinta-feira... Você não dorme do sábado para domingo? Não dorme. Porque o que acontece? Sábado... Bom, quinta e sexta, troca de kit. E aí sobrevive como? Mesma nutrição de Ironman. Cafeína. E Bull, adrenalina. Adrenalina. Puta Aí no fim também você dorme 3 dias seguidos. Aí arrebenta. Depois a gente tem... Você devia marcar um Garmin para ver quanto dá de TSS. Nossa, é verdade. É verdade. Mano, e dá mesmo, porque a gente começa o dia na quinta e na sexta tem acreditação, entrega de kit, e na sexta-feira tem um social swim, são dias mais tranquilos, onde a gente estamos só certificando que está tudo bem e que o percurso está todo enfeitado, está tudo armado. Uhum. No sábado é quando se arma efetivamente o circuito, então tem que ter gente acompanhando a equipe que faz a montagem. À tarde tem o congresso técnico, e depois o congresso técnico ele termina entre umas 5, 6 horas da tarde. Entendi. Então, a ideia é que das 6 da tarde até as 3 da manhã, que é quando efetivamente começa o evento, seria um momento para a gente dormir. E não é. No primeiro ano, foi um pouco diferente, porque a gente estava em Coyhaique, a gente não estava na cidade da largada, então a gente teve que dirigir até lá. Então, ocupamos esse tempo dirigindo e chegando e nos instalando e tudo isso. No segundo ano, aí contar um pouco de bastidores, a gente chegou para dormir, terminou o congresso técnico em Coyhaique às 6 da tarde e a gente foi para Icém, é 1 hora de carro. Chegamos lá às 7, 8 horas. Jantamos. Para jantar, às 10 a Keolat chega, que é o barco. Beleza, às 10 a gente dorme e acorda às 3. Às 10 o barco não chegou, às 11 o barco não chegou, ao meia-noite o barco não chegou. Aí, esse é o barco da largada. Esse é o barco da largada. Estava atrasada, porque ela estava vindo e teve um problema de navegação, não sei se de clima, alguma coisa, que atrasou. Foi chegar tipo 2 da manhã. E aí, obviamente, que não dormimos. Não dormimos. E o barco tem vindo de muito, muito longo, sabe? Não é que vem da praia do lado, não. Vem de muito, muito longo. Santiago. Então, é uma viagem quase da Santiago. Quase. Ele vem de longe e vem lento. Então, e qual é o plano B? Qual é o plano B se não chega? Larga da praia e vai e volta. Exatamente. Tem o plano B é pegar outras embarcações. Se a gente tem tempo de reação, então se no sábado de manhã nos avisam, deu problema na embarcação, a gente tenta buscar outra. Mas nesse dia, que era um atraso, larga da praia. Entendi. Larga da praia. Vai 1.500 e volta. Ou vai 2 e volta. Tem o plano certinho para isso. Agora tem o plano, né? Para você ter uma ideia, eu nunca, como você fala, fainted, eu nunca desmaiei. Nunca desmaiou. Numa prova Ironman, mas os 2 anos do Patagônia, eu tenho desmaiado na linha de meta.
canseira. eu acho que isso não deve ser muito bom para a saúde, mas é só uma suposição. Mas também é uma vez por ano, né? Então, Ô, Nacho, eu estava falando com o Samir, e ele falou que vocês treinam na mesma assessoria. Ele falou que você toma pau na bicicleta dele, que você apanha, que ele pedala Como mais isso? que você. Que Tava- ela pedala mais que eu? Sim. não, que você pedala. Não, não. Que Na regra não, você Samir. pedala. Também pedala mais que eu. É verdade. Eu tô velho agora. Você tá velho? Tô Pô, ele velho. também tá velho, ó. Cortou o cabelo aí. Para tentar ficar mais novo. É. Não, mas justiça seja feita, o Nath é um grande triatleta, de verdade, com uma natação boa, um pedal muito bom e uma corrida absurda. A corrida que ele mata você. Ele me matava na bicicleta, mas ele deixou de treinar e eu comecei a treinar cada vez mais. Então, agora Você busca ele. ele só tem a corrida para tentar ganhar de mim agora. Epa, só a corrida, hein, Nacho? Mas é uma puta corrida, eu então... estou fofinho agora. Agora estou fofinho. Não posso competir com o Samir. Não, mas Nath tem Kona no currículo, tem um monte de prova. E pode super falar prova. tranquilamente que a melhor prova é o Patagon. Tranquilamente. Não deve nada Mas- para Kona. Mas a primeira organização que vai ser finisher do Patagon vai ser o Samir. Ele Ele tem me plano. falou que no ano 5. No ano 5 No ele ano vai 5, largar. ele tem plano. E se bobear no ano 6, a gente faz um revezamento entre os 3 sócios. Opa! E aí a gente bota cada um para fazer o pior disciplina. O Orlando nada muito mal, a gente coloca ele na água. Sem chance. Cagada, velho. Cagada. Só para ver o que acontece. Não, mas é o ano 5 que eu faço. E aí, então, e o dia ele é tão longo porque, obviamente, ele começa às 3 da manhã e não dá para dormir. É um momento que a gente já está com muita adrenalina e o momento mais tenso para a gente como organização é a água. Então a gente está super Porque é preocupado. onde dá as cagadas, né? É onde pode dar cagada. Qualquer outro lugar. Nunca deu cagada Não, de morte, né? Não, nunca. Nem vai dar. Nem vai dar, não. Porque assim, na água, além da temperatura e tudo que pode passar com hipotermia, Distante. a gente tem que manter. Se a gente colocar 250 pessoas na água, a gente precisa tirar 250. Então tem um momento, todo operativo que está em água está contando pessoas o tempo todo. Entendi. Então você fica 2 horas Super contando tenso, boias. É super tenso. Tanto que quando sai o último, eu controlo a entrada. Isso é uma coisa que a gente não passa para. Eu controlo a entrada na balsa para eu ter um número só de quantas pessoas exatamente saíram. E a gente tem uma pessoa nossa contando a saída. Quando bate, entraram 190, quando sai o último, todo mundo bem, pode dar uma aliviada. Bom, agora começa a prova um pouco mais tranquila. Porque aí na bicicleta pode passar acidente, mas é tudo mais gerenciável, né? Mais controlável. Você não consegue afundar ninguém, não consegue perder ninguém. Você não perde ninguém. Esse é o medo, né? Essa é uma aflição. E na corrida também, é uma estrada de terra, é impossível qualquer pessoa se Uma perder. pergunta, todo mundo que entra no ferry tem que sair do ferry pulando ou eu posso arregar? Porque eu vou fazer a prova, então eu tô querendo saber se eu posso arregar uma vez que eu olhar ali para lá. Não vou não, tá muito frio. Nunca aconteceu. Ninguém nunca arregou? Cara, teve uma regada, mas foi antes de subir no ferry. Ah, tá. Antes de subir no ferry, o cara foi um atleta, um cara que até a gente acabou conhecendo mais, porque a gente fez um training camp 6 meses antes e ele foi, um puta cara bacana, um mexicano. E não sei, acho que o ferry na noite é uma coisa, é um cenário todo escuro, negro, e só o ferry iluminado muito grande, e você não vê nada para trás dele. Cara, para quem assiste só pelos vídeos, já fica com um toba que não passa Wi-Fi aqui. Imagina, tá doido, cara. E aí o cara falou, não subo. Ele não subiu. Então essa foi a regada mais precoce que a gente teve. Mas ninguém nunca de não pular. De não pular. Não, mas temos alguns casos de gente que pulou
do ferry É, e e já além 5 minutos, 3 minutos, levanta levantou a a mão, mão, tchau. por favor, tchau, estou fora. Muito frio. Muito frio. Então, a recomendação para um brasileiro tropical aqui, desacostumado com água fria, é fazer o Welcome Swim. Sem dúvida nenhuma. Sem Com dúvida nenhuma. certeza. Tem que fazer isso. Não, essa natação na sexta, que a gente faz numa baía que está ao lado da onde se nada, geralmente, e a gente faz mais, não faz mais cedo, faz mais tarde até, mas geralmente é mais fria a água lá. Tá. Então é uma sensação boa. Na sexta-feira você sofre muito, no sábado você sofre psicologicamente menos, porque você já viu. Sim. Então, sim, super recomendável fazer para não dar o susto, porque toda essa galera que desiste cedo é muito por pânico. Sim, Não estou conseguindo controlar. Não entra ar, aquela água gelada. Hiperventila. Então, porque se você ficar, a gente não tem alguns estudos que falam que abaixo de 10 graus você começa cada vez você pode ficar menos tempo na água. Uhum. A gente não, então, se o dia a água está 10 graus, a gente diminui a natação. A gente não tem nenhum compromisso com a distância. A gente tem compromisso com a boa experiência. Entendi. 11 graus e meio e com segurança, exatamente. Do dia, acho que estava 11 graus ano passado, 2019. Estudos dizem que se aguenta 2 horas a 11 graus. Então a gente acredita, vamos nisso. Então, e a nossa prova foi que deu certo. 2018 estava 14. Também, a luva, o uso da luva e dos socks, neoprene socks. Faz diferença? Faz diferença. Vou atrás disso. Faz diferença e é bom testar um pouco antes, porque principalmente a luva enche muito de água e não tem como não encher. Então é uma natação um pouco mais pesada. Então você tem que meio que acostumar. E o dia quando eu nadei lá, eu não tinha isso, eu não testei. Um heat vest, que é como um colete. Eu comprei isso. Isso parece que é muito bom. A gente tem um atleta daqui, ele o Roman foi terceiro, né, Nath, no 2018, ou quarto lugar? Quarto. Ele é super magro, muito, 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 muito magro. E ele estava com um wetsuit muito fino, mas com um heat vest. E foi perfeito. Se sentiu super bem. Não. Legal. Então, isso ajuda bastante. Volta um pouco no tempo aí, Samir. A gente estava falando da primeira edição. Aí você estava contando que vocês estavam fazendo o reconhecimento em 2017, 2018. Foi janeiro de 2018. Janeiro de 2018. E quem fez a corrida? Porque você e o Nacho pedalaram? A corrida, aquele dia, a gente Vocês só fizeram de carro? Não, a gente fez uma parte correndo, porque tem os primeiros 7 ou 8 quilômetros dentro, cruzando umas fazendas. A trilha. Trilha. E justamente esse período, nessa época, em 2018, a gente não tinha bem definido. O Nacho tinha uma ideia, só que quando a gente começou a fazer, e aí foi eu e ele correndo, passava do lado de um lixão, era muito feio. E ele, super precioso e com razão, falou assim, não, o atleta não pode passar do lado de um lixão, é muito feio isso. E a gente teve que descobrir outras rotas, e se perdemos um pouco, nos achamos, e aí 10 quilômetros depois encontramos Orlando, que estava, né, porque você cruza essas fazendas e sai numa estrada de terra. E aí é uma pura linha reta. E aí a gente fez essa estrada de terra, a gente já tinha feito outras vezes, de carro. O grande desafio dela, algumas partes correndo, o grande desafio é a altimetria dessa estrada de terra, porque sobe muito. Quanto que dá no total de altimetria? Dá 1.000, né? 1.000. Mas em 20 quilômetros. E os outros 20 daí, então, mais acho que esses 1.000 devem acumular nos primeiros 25 quilômetros, para ser bem exato. E depois desce um pouquinho e plana. Então, e outra grande dificuldade que também tem é a pedra do caminho. O ripio. Ripio, esse mesmo. Ripio. Então é suficientemente grande para destabilizar o pé. E escorregar. Então, escorregar, sim. Então você tem que treinar os músculos estabilizadores, os músculos dos lados das pernas, o adutor e
E, não, Habitual. e ninguém vai de tênis tipo Vaporfly para correr. Não. Acho que não. Bom, não existia. 2019 não existia todas essas coisas Não, de 19 tênis, existia, super tênis. 18 não existia, eu acho. Não, Ou 18 já não. existia, 18 não. Puta, acho que esses placa de carbono, acho que não. Acho 18 que acho que não. É mais recente mesmo. Mas tem gente que vai com tênis baixo, tem gente que vai com tênis normal, misto e de trilha. A gente já teve de tudo e tem casos de sucesso. A Lucy Gossett, que ganhou o primeiro ano, ela estava com tênis baixo. Ela falou que se arrependeu, mas ela ganhou a prova. Então, não sei o Se quanto que ela arrependeu mais ou menos. mais ou Mas, menos. e aí vocês fizeram o trajeto, marcaram e a prova já aconteceu naquele mesmo ano. Naquele mesmo ano, 12 meses depois. Aí, com o trajeto armado, então a gente tinha nesse momento um vídeo estrelado pelo Nacho, um trajeto armado, e tinha já tinha uma meia costurada, conversas avançadas com as 3 municipalidades, com os 3 municípios que passam, com o governo regional, com tudo, mas teve uma mudança de governo em abril de 2018. Então, todas as conversas que a gente tinha tido antes morreram. O bom é que mudou para melhor, para o nosso cenário. Entraram pessoas mais pró-desenvolvimento, mais pró-esporte. Então, a gente foi reconstruindo todas esses pontos de contato, amarrando todo mundo, porque esse evento, sem o governo, ele não acontece, porque a gente usa muito estrutura e processos deles. Então, a gente não consegue levar 20 médicos para lá, mas eles têm um postinho de saúde, as postas, a cada 100 quilômetros. Então, a gente acaba, ou 50 quilômetros, a gente acaba usando, em alguma emergência, sempre usa a estrutura deles. Então, tem... Normalmente, elas estão fechadas aos domingos. Exato. Mas para a prova, a gente tem que ter tudo aberto. Exato. Mas o ferry também ele dá serviço público para as ilhas que ficam perto da costa. Mas nós temos que mudar o dia do ferry boat para usar ela. A gente fecha a estrada, tem uma estrada que é a carretera austral que chega no aeroporto, a gente fecha ela por um certo tempo. Então tem um monte de gestão que teve que ser feita e não é eficiente, né? Trabalhar com o público. Hoje pode, amanhã não pode, depois da manhã pode de novo. Então é sempre uma construção que a gente tem que estar sempre muito perto. Então 2018 foi dedicado um braço, basicamente, a amarrar toda a viabilidade da prova na região. Burocracia, a gente foi acho que todo mês, 2018, todos os meses estava o Nath, ou eu, o Orlando, ou os 3 na região, costurando essas coisas. E buscando financiamento, buscando o patrocinador para poder tirar do papel a ideia. E aí é um processo interessante, vender uma coisa que não existe ainda, e era puramente sonho nesse momento. O bom é que tinha um vídeo bem feito e a gente tinha um mapa. Assim, essa coisa aqui desse vídeo, que não foi filmada, né, vai acontecer aqui, nesse mapa. Vocês entenderam isso muito cedo, né? Que o vídeo tinha que ser tudo. Porque eu acho que, pelo menos a minha visão e a de quem eu falo sobre porque assim, eu acho que vocês têm um pouco da noção, óbvio, porque é de vocês, mas a prova é mega conhecida em relação ao número de gente que já fez a prova, né? E aos anos, quantas edições teve. Então, muito a ver com o documentário, com o esforço, com o investimento que vocês fizeram nisso. Uma puta sacada, porque é o que vendeu o negócio, acho, né? Que fez com que vocês deslanchassem. Isso é cabeça e obsessão do Nacho. Desde imagem é o que vai vender a Patagônia, é o que a gente precisa produzir. Então, essa é liderança e ideia totalmente dele, méritos todos dele, de puxar cada vez mais para isso. Porque é o conteúdo que vende. A gente vê as outras provas não se comunicam com tanta frequência, né? É mais ali perto da data da prova. A gente tenta manter uma comunicação e uma frequência de publicação, principalmente, bastante alta. Em ano que tem prova é todo santo dia. A gente tem foto, depoimento... E teve alguma vez que vocês acharam que não ia rolar a primeira prova? Tipo, não tá conseguindo patrocínio ou não? Foi fácil conseguir?
Não, Não, foi super difícil, cara. É sempre difícil. muito difícil. Por um tema de patrocínio, Combinar com a eu prova, acho- né? A prova é difícil pra cacete, tem que ser difícil exato. também. Eu acho que por tema de patrocínio nunca foi uma dúvida, porque de um jeito ou de outro, dinheiro acaba vindo para uma primeira opção, para uma primeira edição, tá? Se você, a gente conseguiu fechar um patrocínio mais ou menos no meio do ano, e depois fechamos outros dois, mais um, se não me engano, que já dava para realizar um bom Fazer. primeiro ano. E a ideia, puta, se faltar, é um ano de investimento, então estava disposto a fazer. Entendi. Pensando que depois a prova vai virar, vai se pagar e tudo. O grande susto dava com as autorizações do governo, que um dia podia, a logística toda. Então, um secretário do transporte falava que podia. Por algum momento trocava, o cara olhava e falava, nossa, a assinatura não é minha, agora eu sou o secretário, não pode mais. E era assim, cara, um dia podia, um dia não, um dia podia, um dia não. E a gente com a prova vendida desde fevereiro para os atletas. Então, é uma... Os trabalhos na estrada também. As obras. Porque, assim... Tinha muitas obras na estrada. Porque qual que é o plano de obras da estrada? Esse é o plano, acaba tudo em setembro de 2018. Tem coisa que em 2020 não tinha acabado ainda. Não passa bike, aí tem que botar a bicicleta nas costas. Exatamente. E como aconteceu em 2018, 2019, teve trechos que não estavam asfaltados, trechos pequenos, mas estavam 300 metros sem asfalto, e aí um pouco mais para frente, 1 quilômetro sem asfalto. Mas contar com essas surpresas que vão surgindo no meio do caminho. Que você não consegue controlar. A gente tenta amarrar 100% das pontas e a gente sabe que não são confiáveis, 100% confiáveis. Essa é a prova, a gente só entrega no momento que ela acontece, né? Não dá para falar, não, agora está tudo bem, agora é só sentar e esperar a largada. Nunca é só sentar e esperar a largada. Sempre tem... Em 2019, a hidratação não chegou. Não chegou a hidratação da prova. Atrasaram para mandar de uma cidade que estava... Porque a logística para chegar lá é tudo muito duro, não tem estrada, tem que vir por balsa. Aí atrasaram um dia o caminhão perdeu a balsa, não vai ter. Aí toca ver estoque dos 2 supermercados locais para ver como faz. Nossa, que desespero. Isso no sábado, a prova domingo. E o primeiro ano já largaram quantas pessoas? 160, se não me engano. 170. 170. E a gente terminaram disso, 140. mas a maioria dos inscritos é internacional. Sim. Sempre. Desde o primeiro ano, 70%, 80% internacional. Quem ganhou a prova no primeiro ano foi o Maurício Mendes? Exato. Maurício Mendes. Tô do sabendo México. do histórico, hein? Maurício Mendes. E no uma segundo, corrida... Tindon. Segundo Tindon. Como que foi isso aí? Vocês que trouxeram ele ou ele que veio atrás? Vitor. Vitor. Vitor vai ser o primeiro a desistir no ferry. Fazer, opa, vou ser o primeiro em alguma coisa. Exato. O Tindon, como que é essa história? Vocês que trouxeram ele que veio atrás? Como é que foi isso? Cara, a história do Tindon começou, acho que, se não me engano, em janeiro de 2019. A gente estava na Patagônia, eu, Orlando e Nacho, começando já a organização, e o Nacho tem também um conceito bom, que o triatlon extremo, ele tem, algumas provas têm um DNA e uma vontade de ser provas meio underground, que que ninguém faz, ninguém muito conhece, de não atrair grandes massas e nem grandes públicos. E o Nacho muito do ultra isso também, né? E o Nacho desde o começo falou assim, não precisa ser assim, eu posso fazer uma prova pequena, mas com grande divulgação. Sim. E para isso precisa trazer atletas com nomes pesados. A gente se mantém fiel a alguns valores, como não dar premiação em dinheiro. Então as pessoas que estão correndo ali precisam correr
por amor ao esporte. Sim. E aí falou assim, puta, então beleza, primeiro ano veio o Maurício Mendes, veio muita gente do cenário, tirando o Mal Mendes, veio muita gente do cenário de triatlon extremo mesmo. Mas ele não era? O Mal Mendes era... Ele era de onde? Xterra. Ah, tá. Ele fez um Xterra. Em Pucon, 2018, eu e o Nath, a gente estava lá trabalhando, e ele foi segundo, ele perdeu para o Lionel Sanders. E Caraca. na premiação, a gente foi Moleque falar é com ele e forte. com o pai dele. Né, foi um fenômeno, ele tinha 22 anos de idade. Nossa Senhora. E quando a gente apresentou a ideia para ele, ele se encantou, porque ele já tinha sido campeão mundial de Xterra um ano antes, e estava migrando para longa distância. Ele nunca tinha feito. A primeira longa distância que ele fez foi o Patagon Man. Ah, é? E ele viu uma boa oportunidade para testar. Puta, eu sou bom em corrida de trilha, nado muito bem e quero ir para longa distância. Quanto que ele fez a maratona? 3 horas e 5, cara. Mentira. Ridículo. Ridículo. Mentira. 3 horas absurdo. e 5. Absurdo. Nunca ninguém acho que vai fazer igual. Foi impressionante. Foi impressionante. E tanto que ele era uma boa aposta para ganhar, mas no primeiro ano veio o Alan Hovda, que foi um cara que ganhou Norseman umas 2 vezes, é um cara específico de X-Street. E terminaram a bicicleta bem pau a pau os dois, mas aí na corrida o Maurício arrebentou. Sumiu. E com o Tindon, então, em janeiro de 2019, a gente estava pensando, quem que a gente vai trazer agora? E aí começamos a ver nomes, porque tem que ser uma combinação que seja viável financeiramente, porque obviamente os grandes nomes eles não vêm atrás de prêmio, mas você tem que pelo menos bancar a viagem. Sim. Tem algumas coisas que você precisa trazer o cara, né? É a profissão dele. Sim. Ver calendário, ver um monte de coisa. Então, o nosso sonho para 2019 era ter o Mal Mendes contra o Tindon, porque era como velha e nova campeão geração. também, né, contra o Challenger. Exatamente. E eles têm o mesmo manager, que é um cara que, por coincidência, eu e o Nath conhecemos. Então, escrevemos para ele, ele mora em Boulder, e a gente apresentou o projeto. Vamos fazer um projeto Mal versus Tindon e ver o que sai disso. E ele topou. E apresentamos o projeto para o Tindon, ele gostou da ideia, gostou do vídeo. De novo, o vídeo vendendo muito a prova. E aí ele se encantou, cara. O Tindon é um cara super simples, um cara 10, um cara muito legal. Muito, muito legal. E a ideia era ter os dois. O Mal não veio porque ele se lesionou em 2019. E aí passou 2019, 2020 todo quase lesionado. Teve uma lesão meio séria. Então a gente não conseguiu fazer esse embate de um contra o outro. Mas foi basicamente uma loucura. Foi assim, qual que é o maior nome que pode ser? O Tindon. O Tindon tem o mesmo manager do Mal que a gente conhece. Vamos... aquela história. O não já está aí. Vamos perguntar. Tanto que a gente teve um não, que a ideia inicial era Craig Alexander, Tindon e Mal Mendes. Eram 3 gerações. Porque os 3 têm o mesmo manager. Então, e aí, quando a gente vendeu para o cara, ele falou assim, animal, vamos fazer. Quem bloqueou o Craig, a notícia que chegou para a gente foi o treinador dele. Ele falou assim, não, você não tá para... Ele tá voando em 73, mas ia atrapalhar o calendário de prova dele. Sim. Então, tá, beleza. E a gente ficou com o Tindon e o Mal, que foi legal, a gente fez bastante comunicação nisso, e o Tindon veio. E o Tindon correu melhor que o Mal? Não. Não. O Tindon correu em 3:40 e pico. E já é uma mega corrida, né? Mas, é uma super boa corrida. Tomou 40 minutos. E ele fala, não sei como o Maurício correu em 3 horas e 5. Ele falou assim, ele tem que ter sido difícil, tem que ter sido diferente o percurso, porque não dá para fazer em 3 horas e 5. Essa foi o depoimento dele. Acho que dá se você correr nas subidas e não andar. Samir, você falou para o Vitor no documentário que vai estar pronto? Não, ainda não chegamos lá ainda não. Então chega lá, o que é esse? Conta aí. Pode falar em espanhol se quiser, viu, Nacho? Depois eu traduzo aqui. O nosso novo documentário, ela vai estar pronto nos primeiros dias de outubro.
E é justamente falar disso, sabe, da história da Patagônia, como foi feito, como Que migrou da ótimo. ideia até a prova de fato. Sim, porque por tudo que vocês estão contando, da ideia até a prova de fato já é um semi-Patagon Man aí, né? Por todas as etapas que vocês passaram. Puta, Foi longo, foi muito longo. 2 Exatamente. anos. Ah, e aí a gente aproveitou justamente esse ano que não, 2020 sem a prova e falou, puta, vamos colocar num papel e depois num documentário o que tem sido para a gente até aqui. E foi um exercício legal de rever, parar, ver todo o processo todo para a primeira prova. Foram 2 anos, foi 2017 inteiro, que o Nath e o Orlando fazendo todo a pré-produção e desenho, tudo em planejamento, 2018, já nós três trabalhando na execução. Então, para a primeira edição, foram 2 anos de trabalho praticamente dedicados a isso. 3 pessoas dedicadas a esse evento. E 2019 foi a mesma coisa, só que sempre junto, é um evento, então sempre aparecem variáveis que a gente não controla. 2019, o Chile viveu um momento social muito complicado. Difícil. Com manifestação na rua, com incêndio de pneu. A gente teve que lidar no sábado antes da prova de 2019 com um semi-boicote de uma comunidade que estava ameaçando colocar fogo e fechar a ponte que a gente passa. Aí teve que ir gente lá e conversar, falar, isso aqui ajuda a região, traz dinheiro, traz gente, olha que legal que são. Cacete. Então, cara, é um monte de coisa quando você... Eu, como todo mundo, reclamava um pouco de prova, quando eu não gostava muito de uma prova que eu fazia. A água estava quente, o Gatorade, não sei, alguma coisa. Agora eu não reclamo mais, cara, porque Dá um trabalho do cacete. pode ser só uma má organização, mas pode ser tanta outra coisa que agora muita vale variável. o benefício da dúvida. Porque é uma prova, e ainda mais de vocês, é uma prova que, né, não é que ela tem loopings, né? Que são, você pega um trajeto de 40 ou de 30 quilômetros e fica ali. Você vai 180, você vai mais 42. Então, você tem que falar com todo mundo nesse meio do caminho e organizar tudo para que não venha ninguém, ferre e feche. Eu corri a do Capixaba agora e eu fiquei... Tem uma prova aqui no Brasil que chama Capixaba de Ferro. E eu fiquei mais próximo também do Roberto, que é o organizador lá. E aí depois, no fim da prova, eu entrei porque eu ia ter que sair mais cedo, tá? Eu ia ter que voltar para São Paulo. Eu passei numa barraquinha para pegar o troféu ali da prova e tava a turma da organização da bike dormindo. E falou, os caras começaram aqui 8 da noite. Que nem você falando, começou 8 da noite, os caras estão dormindo em cima dos caiaques ali. Falei, cacete, cara, é muito trabalho, né? Falei, você não tem uma ideia do que é. Eu fiquei pensando, daí depois, logo em seguida, eu fiquei pensando em vocês, porque o do cara era um looping de 30 quilômetros. Cara, imagina se fazer uma de 180. E na puta que pariu ainda, porque tem isso que você falou, toda a logística para trazer as coisas para lá, meu Deus do céu. E aí o que deve ter de cliente chato também que fala, pô, marquei o hotel aí, não sei o que, você me ajuda com isso, aí você vira meio que a agência do cara. Temos muito disso. Temos muito disso. O trabalho com o cliente é muito importante para nós, o serviço, de ajudar a pessoa que precisa de alguma coisa especial, porque o serviço lá na região da ICEM é muito forte. Então, sim, a gente que não conhece... eu tô falando porque eu usei o serviço de vocês. Quando eu estava em 2019, que eu me inscrevi, acho, 2019, 2020, eu tava, mas e hotel, tal, não sei o que, não, tem aqui, a gente já botou para você, cacete, você não leu aqui? É verdade, tal, não sei o que, mas vocês me respondiam tudo. Eu fiquei imaginando, imagina eu que mandei aqui agora, ele deve responder de um monte de gente também. A gente tem um negócio, no final das contas, de hospitalidade o nosso. Total. E a gente sempre fala, e não é da boca para fora, é atleta cuidando de atleta, mesma coisa da galera do EV, aí é um clima um pouco diferente. Então, quando um cara da Rússia escreve, teve um caso do primeiro ano, o pessoal das Filipinas,
com inglês bem mais ou menos, tentando se comunicar em espanhol, em inglês, em filipino, com Google Translator, tentando vir para cá. A gente fala, puta, o cara está se esforçando demais para vir para o negócio. Vamos que a trazer ele. gente pensou. Puta, a gente tem que dedicar tempo Lembra, e esforço Samir, para esse cara. que tuvimos que trabajar con la embajada Embaixada. para do conseguir cara para da o cara a Filipina? visa, lembra? Porque para as Filipinas, para cá, precisa de um visto especial, ele precisou ser Puta merda. convidado, e aí a embaixada daqui não estava emitindo, a gente teve que fazer uma carta, falar veio? com o... Veio. Caraca. Veio e a gente sempre tem um prêmio que é da Espírito Patagonman. O primeiro Ele ano ele ganhou. ganhou. Ele era um cara muito feliz, Que legal, cara. muito expansivo, Mas brincava isso- com todo mundo. Isso é uma coisa que o Iron Man você vê menos, especialmente aqui no Brasil, é uma das coisas que eu falo com os moleques aqui também. Você vê um pouco mais fora, assim, em algumas provas fora, mas eu fiz duas provas fora, mas é uma coisa que você sente muito mais em provas que nem o Pata, ou que nem, sei lá, o Capixaba, que nem provas assim que são feitas por atletas. Que não tem, né, óbvio, uma competição ali rolando, e você quer ir bem e tal, mas você sente que a galera que tá ali não tá para querer se mostrar ou não sei o quê, ou porque a assessoria, ele quer ganhar de fulano de tal, porque aqui você chega em prova de Iron Man, é todo mundo fechado. Ah, qual é o tempo daquele cara, quanto ele fez, não sei o quê, naquele cara ali corre para tanto tal, e aí fica todo mundo ali. Nessas provas assim, você sente que tá todo mundo ali na manhã já se ajudando, conversando, pô, você quer... Você não trouxe vaselina aqui? Então, pô, toma aqui a minha. E aí o cara se ajuda, ele conta a história dele que veio da Filipina, que não sei o quê, que tá fazendo isso, porque aquilo. É muito mais a paixão do esporte. E isso Exatamente. é apaixonante para você também, querer fazer de novo. Porque uma coisa Muito. também é a longevidade no esporte, né? O que te mantém no esporte? Especialmente em momentos que nem esse, que tem pandemia, que tudo para, por que você faz aquilo que você faz, né? Então, provas assim tem tudo a ver com esse espírito. E é legal que a gente vê depois grupos que se formam ali, de pessoas que se conheceram na Patagonia, sei lá, um mexicano, um holandês e um francês, eles se encontram Uma no ano seguinte comunidade- na Escócia, porque eles combinaram de fazer junto, porque as famílias ficaram amigas, então é legal, você começa a comunidade ver esses Pátago. grupos. É muito legal, cara. É super bom. legal como é bem isso que você fala, as pessoas se ajudam, as pessoas. No primeiro ano a gente tinha uma regra besta que não podia, que a gente importou, na verdade, do Iron Man, da Itu, que você não podia receber auxílio mecânico de terceiros. Uma regra normal. Para um triatlon, a gente... Depois, como a gente viu muita coisa acontecendo e muita essa formação de comunidade do primeiro ano, a gente revendo as regras para o segundo, a gente faz essa regra completa tudo que a gente acredita. As pessoas podem sim se ajudar. Óbvio, não pode ter vácuo, você não pode pegar carona num carro. Mas se eu tô parado sem uma câmera, o outro cara tem uma câmera e quer ajudar, por que não? Tem tudo a ver com o espírito. Então, tchau com essa regra, as pessoas... A gente tirou essa regra. As pessoas que se ajudem e pra gente, quanto mais pessoas chegarem no final, é mais gente feliz com a experiência. Então, para a gente é melhor. Então, a gente não se preocupa muito em como você vai chegar lá, desde que você chegue sendo justo, na verdade. Sim. É uma regra. Eu acho que foi isso que a prova tem o crescimento que é tido, sabe? Porque, como você falou, Vitor, para o número do finisher que a Patagon mantém no longo da sua história, a prova é muito grande a nível mundial. Sim. Eu acho que, em parte, por isso. Cada finisher, ela adora a experiência. Então, eles falam muito. O boca a boca é muito potente. Sim. E agora, nós temos a sorte de ter uma lista de atletas profissionais que querem participar na prova. Então, sério? Que legal. Combinar. A gente vai ter alguém especial no 2021 também, como sempre. Não pode falar ainda, né? Ainda não, é surpresa. Tá bom. Então também é surpresa o que a Z2 vai fazer. Boa. Samir, Nacho, muito obrigado pelo tempo. Antes de vocês saírem, só me dá então uma visão de futuro, assim, se o Patagoman fica para a eternidade, se tem outras provas, qual que é a visão de futuro de vocês com o Patagon?
que a gente não vai ter outras provas, vai ser só o Patagônia. E a visão do futuro é, cada ano, nós queremos que a prova seja melhor, até que o Patagônia seja a prova de triatlo mais legal do mundo, sabe? Isso é, que a gente adora. Então, só seguir crescendo, seguir melhorando, até que seja o mais perto da perfeição possível. Eu Pô, não tenho mais nada a Missão animal acrescentar, essa, né? hein? A prova mais legal do mundo. A gente fala que tem que ser... Acho que vocês estão perto disso já. tem Lógico esse- que a perfeição é algo que a gente sempre busca, que não chega, mas vocês estão Não próximos chega disso. nunca. a gente fala que a Patagônia ela tem que ser tão legal para a gente, quanto para o atleta, quanto para as pessoas que trabalham nela, fotógrafos, camarógrafos, É. staff, todo. Então, a comunidade toda tem que terminar o dia e falar assim, puta, que foda que foi isso. Foda que foi isso. Obviamente, começando pelos atletas, depois com as pessoas que trabalham com a gente e toda a comunidade. Né? Sensacional. Senhores, muito obrigado. Nos falamos Obrigado, em breve. Luciano. E eu vejo vocês em breve também, né? Tomara. Sim, Vai rolar. Vai vai rolar. rolar. A gente Essa vai dar um jeito. essa fronteira vai me liberar, né? Se não liberar também, eu dou meus pulos aqui, eu entro de qualquer jeito. A gente vai... A gente vai liberar a fronteira para você. Fechado. Me manda Fala, a carta Iago. aí da embaixada. Se fez com o Boa. Filipinho, tem que fazer comigo. Exatamente. Fechado, gente. Muito obrigado aí Valeu, pelo meu velho. tempo. Um abraço. Vitor. Nos falamos. Abraços. Nós falamos. Tchau. Abraço grande. Grande abraço. Tchau, tchau.